mestre dos derivativos, e respondendo as perguntas, tá? Eu vi bastantes perguntas, nós temos duas pessoas, dois colaboradores nossos, que, vamos dizer assim, dão uma espionada, né, nos conteúdos dos outros professores, e viu que nos conteúdos, a maioria estão fazendo perguntas sobre o DI, tá? Como ninguém fez nenhum vídeo a respeito, tá? Vamos tentar explicar por que o pessoal que comprou o título Tesouro Direto, né, lá de o NTNB, né, de 2035, 2050, 2055, está perdendo dinheiro, tá bom? Então vamos lá. Como é que funciona essa marcação a mercado? Tá? Então existem, né, dois tipos de marcação, né? A marcação na curva e marcação a mercado. Então como é que funciona a marcação na curva? Eu faço lá eu faço uma aplicação e todo dia eu falo, contratei uma aplicação a 10% ao ano. Então todo dia eu marco como se eu estivesse ganhando, né, o valor proporcional a cada um dos dias. Então isso seria o quê? A marcação na curva. A marcação na curva é uma marcação teórica, né? A marcação correta é a marcação a mercado. Só que no passado, né, como dificilmente os títulos eram longos, eram títulos curtos, fazer a marcação proporcional não tinha problema nenhum, porque logo passava o período e chegava o período, o prazo do vencimento, que é quando o valor do título a mercado é o mesmo valor que o valor de face dele ou o valor de resgate. Tá? Mas vamos tentar entender por que o cara que investiu no tesouro, né, direto, pré-fixado, está perdendo dinheiro. Então aqui eu peguei alguns exemplos. Vamos supor que você tem um título de 10 anos. Você tem um título aqui de 10 anos que vale 100 mil lá no futuro. Então, para você calcular o valor presente, você tem que dividir ele por 1 mais i elevado a n. Então, eu vou dividir 100 mil dividido por 1,1 elevado a décima. É um título de 10 anos. Eu vou obter esse valor de 38.554. Quer dizer que se eu aplicar 38.554 hoje, daqui a 10 anos eu vou ter 100 mil reais. Tá? E se a taxa de juros subir, o que acontece? Eu vou precisar colocar mais dinheiro ou menos dinheiro? Se a taxa de juros subir, eu vou ter que colocar menos dinheiro. Tá? Quanto mais alta a taxa, eu preciso de menos capital. Então é isso que acontece. Se a taxa de juros subir para 12%, eu não preciso mais de 38.554. Eu preciso somente de 32.197. Se eu aplicar 32.197 a 12% ao ano, em 10 anos eu terei 100 mil reais. Então, essa que é a conta. Então, se você comprou o título aqui, quando estava 10%, então, né, você pagou pelo título 38.554. A taxa de juros subiu no dia seguinte. Então, você precisa de menos dinheiro. Então, se você for vender esse título, esse mesmo título, tá, que estava pagando 10% ao ano de taxa prevista, você vai ter que vender ele por 32.197. Ou seja, olha a perda que tem aqui. Tem praticamente aqui o quê? R$ 6.300. Estamos falando aí de 17% mais ou menos. 17% mais ou menos, tá certo? E mais ou menos 17% de perda aí, né, que infelizmente é o que acontece. Se a taxa de juros for para 15%, a perda será monstruosa. Monstruosa mesmo, tá certo? Então é por isso que a taxa pré, eu tenho falado, pessoal, para não investir em taxa pré, tá? Tem muito influenciador pago pelas corretoras que te incentiva a investir na taxa pré pelo seguinte, em geral, né, a taxa, esses tesouro pré, né, não tem muita liquidez, tá? Então, na hora que você quer entrar, você quer sair, você vai ter que pagar um pedágio e geralmente a corretora te dá a contraparte e aí onde eles ganham no spread. Por isso tem tanta campanha, né, para o quê? Travar a taxa no pré, tá? E agora, vale a pena comprar pré que tá alto? Olha, eu não gosto de taxa pré. Eu prefiro não ter dor de cabeça em relação a isso. Eu deixo lá no LFT, ou então, né, Tesouro Selic, ou então renda fixa DI, tá? Olha só, para vocês terem uma ideia, né? Se você pegar um título de 20 anos, né, no caso de DI 50 ou 55, é de 29, 31 anos, né? DI 55 é de 31 anos. Então vamos considerar somente de 20 anos. Olha só, a 10%, o valor presente é 14.864. 14.864. Se a taxa de juros subir para 15%, olha só o que acontece. Ele cai para 10.336 o
o valor presente. Isso vai para 15%, que é 6.110. Ou seja, numa renda fixa, você pode perder mais de 50% do seu patrimônio na renda fixa. Então, a renda fixa, tá? Não é renda fixa. Ele é tudo menos renda fixa. É uma grande renda variável, porque ela depende o quê? Da taxa de juros. Tem aquele papinho que você fala assim, poxa, mas e se eu carregar até o vencimento? Você pode carregar até 2055, beleza. Se suportar até lá, só que se no meio do caminho, veja bem, se no meio do caminho tiver, por exemplo, no caso do IPCA mais 6, esse não dá tanto problema. Mas se for uma taxa pré, por exemplo, se vier uma hiperinflação, o seu dinheiro vira pó. Isso mesmo. O seu dinheiro passa a não valer mais nada. Então, isso pode ocorrer, sim. Por isso que eu não gosto de taxa pré. Prefiro deixar lá no Tesouro Selic, mesmo que eu perca aí alguma coisinha. O pessoal fala muito, né, que Tesouro Selic, renda fixa, é perda fixa. Mas, olha, gente, dá uma olhada nas ações do nosso mercado, tá? A grande maioria só perde para o DI no médio e no longo prazo. Então, o CDI ainda é se não for das melhores aplicações, pelo menos é uma aplicação bem razoável, que eu gosto dessa aplicação. Agora, em relação aos contratos de DI, se você tiver uma taxa pré, como é que você faz para se proteger? Aí é que tá, isso ninguém vai te ensinar. Só que nesse canal que nós ensinamos as coisas que realmente você vai precisar na vida. Vamos lá. Vamos supor que você comprou uma taxa pré lá a 10%. A 10%. Mas você acha que o mercado pode subir. A taxa deu uma barrigada, vamos supor, você comprou uma taxa pré, né, de 12%. O mercado deu uma barrigada, veio para 9%, 8% a taxa, e você fala assim, poxa, eu queria liquidar, mas não tem liquidez a sua posição. A sua posição não tem liquidez porque é 2050, sei lá. Então, o que você vai fazer? Você vai lá no DI da Bolsa de Mercadorias, da B3, e você vai ver qual que é o seu duration. O meu duration é para 2050. Não tem 2050. Você vai lá no DI 2035, vai no 2035 e veja quanto que está a taxa. Se aquela taxa estiver baixa, né? Aqui no caso eu peguei um exemplo da taxa de 12%, tá? Mas vamos supor que aquela taxa caiu para 8%. Você pode ir lá comprar o contrato futuro a 8%. Você vai lá, comprar a taxa a 8%. Quer dizer que você está, né, aplicando, você está segurando a sua taxa a 8%, mas se subir a taxa além dos 8%, você começa a ter ganho. E como é que calcula esse ganho? Eu peguei aqui um exemplo, né, de uma taxa que está 12% e ele foi para 12,01. Quanto que você ganha com isso? Se você tivesse comprado esse contrato. Então vamos lá, você vai ter que calcular, né, para 12% e para 12,01%. Né, fazer essa conta aqui de valor presente, né, valor presente para 12%, que você vai obter esse valor aqui, 35.197. E para 12,01% vai dar 35.168. Subtraindo um valor do outro dá R$ 28,72. Então, esse é o chamado delta do DI. É o delta do DI. Então, quando você pega e crava uma taxa lá no 12%, o que ele subir, além dessa taxa, o que ele subir além disso daí, você vai receber na sua conta em forma de ajuste. Então, suponha que você comprou um título para 2035, quando a taxa estava 12%. Caiu o título, a taxa de juros caiu e naquele momento você gostaria de realizar essa operação. Você pode ou realizar essa operação ou ir lá na Bolsa de Mercadorias, na B3, e comprar a taxa futura de juros. Tá? Na verdade, você não precisa comprar exatamente aquela. Você pode fazer uma mescla de algumas taxas para 2030, 2035, 2040, fazer uma mescla dessas taxas quando ela está baixa, desde que a sua compra não seja superior ao notional total, né, da sua posição. Então, se você tem, por exemplo, R$ 500 mil no valor futuro, você só pode comprar 5 contratinhos aí, né, ao longo aí mesclando aí os contratos futuros. Pode ser de 2030, 2035, 2040, aqueles que tiverem liquidez. Então, é assim que você faz o que? A sua proteção da sua taxa pré. Você está numa taxa pré, o mercado começou a cair, vale a pena você liquidar a posição, mas você não quer liquidar ou por falta de liquidez, você vai lá na Bolsa de Mercadorias, compra a taxa de juros futura e aí pronto, você está protegido aí, ou pelo menos protegeu parcialmente, né, a sua posição que está exposta contra a alta taxa está exposta, né, contra a taxa a elevação da taxa de juros. Tá? Você está no pré, subiu a taxa de juros, você começa a perder dinheiro. Agora fica a lição, né? Vocês aí que ainda não perderam dinheiro nos títulos pré, não entrem no título pré. Eu não recomendo entrar no título pré
para pessoa física. Eu acho que título pré é para o quê? É para tesouraria, é para fundos de pensão, tá? Não é para pessoa física. Eu vejo as pessoas físicas entrarem e se darem mal nesse mercado. Então, eu já sugiro que fique fora desse mercado, não caia naquela conversinha dos assessores que fala assim que título pré é grande oportunidade, porque não é uma grande oportunidade. Você só vai acabar se machucando, né, nessas operações. Valeu, gente? Um abraço aí para todos, tá? Bora estudar para vencer o mercado, tá? E aqui embaixo na descrição tem um link, curso base de opções, né, para você aprender o básico sobre opções. E se você quiser se aprofundar, você pode assinar o nosso canal no plano Sala Mestre Derivativos ou no plano Imersão em Opções, que qualquer um desses dois planos você acessa os grupos de estudos que estudam os derivativos de uma forma aprofundada. É só nesse canal que você vai ver realmente derivativos de uma ordem mais avançada. Um abraço aí para todos e vamos vencer o mercado.